Eu já vou acionar o Gustavo Ribas Neto, que vai trazer uma notícia sensacional. Ouvintes, vocês sabiam que o estado do Paraná já é a quarta economia deste Brasil varonil? Isso aí. É isso aí? Passamos o estado do Rio Grande do Sul. E graças a quem? Graças a quem? Como diz o A quem? A quem? A agronegócio, né? quem? Ao agro? Ao agronegócio. O agronegócio que foi outro dia criticado de forma veemente pelo presidente da Comissão de Agricultura da Câmara Municipal de Ponta Grossa, Quem disse isso? É o verdade? Celso Ceslac. Ele falou mal do agro? Falou que o agro, o pessoal tem que largar a mão e tem que recebe em dólar, que estão numa mamata federal. Mas credo, Até posso depois procurar as sem palavras. inveja. Aí o que acontece, né? Para ideia de números, né? O Paraná, que tem 2,3% do território nacional, Marcílio, produz 6,412% de todas as riquezas do Brasil. Então, o Paraná registrou a maior participação na formação do PIB nacional nas duas últimas décadas, que foi 6,412. Né? E o Estado teve já um recorde anterior, que era 6,409 da produção mundial, né? E em 2019 fez 6,31. Agora, um estado com 2,3 do território, um estado que não tem destaque, como você vê, por exemplo, Minas Gerais, porque o Paraná foi superado por São Paulo, um estado mais industrializado, grande população do O país. estado mais rico continua sendo São Paulo. Sendo São Paulo. A cidade de São Paulo, a capital de São Paulo, por exemplo, tem a maior PIB. Tem o PIB de São Paulo, por exemplo, que ultrapassa estados do Brasil. Sim, e é um dos responsáveis pela maior geração de impostos aí, que então é quem movimenta a máquina aí a máquina pública do Brasil. Aí você tem Rio de Janeiro, Segundo, petróleo, né? Destaque para petróleo, né? E Minas Gerais, destaque para mineração. E o nosso estado do Paraná já é o quarto. É o quarto, perdeu só para esses três. Né? E a gente, com o nosso destaque, continua sendo daí aonde é o agronegócio, a nossa indústria a céu aberto, num estado com 2,3 de território, porque o tamanho do território daí é muito importante para esse resultado. Né? O governador Carlos Massa Ratinho Júnior ressalta que o resultado é marcante do ponto de vista histórico e mostra que a economia paranaense suportou a crise provocada pela pandemia que chegou ao país em março de 2020. Abre aspas, alcançamos esse patamar no segundo ano da gestão após algumas reformas já implementadas. Em um período muito difícil para todos os segmentos da sociedade. Enfrentamos juntos a batalha da pandemia e mostramos que a política, que ali investimentos públicos, atração de novas indústrias e gestão fiscal é séria e eficiente e dá resultados, afirma o governador. Né? E lembrando, né, Marcílio, que a gente precisa fomentar com racionalidade, com sustentabilidade, com equilíbrio, né, para a gente conseguir manter esses dados. Né? A agropecuária foi a atividade econômica do Paraná que apresentou os melhores resultados e que, consequentemente, suavizou os impactos negativos da crise da Covid-19. Em 2020, o valor adicionado bruto do setor do agronegócio, variável que difere do PIB, apenas pela não imputação dos impostos, cresceu 20,4%, refletindo principalmente a ampliação da soja. Então, realmente, são dados que a gente vê com frequência, a gente relatando por aqui, né, os bons resultados do agronegócio. Gustavo, então, o estado do Paraná do Sul, aqui, os três estados do Sul, dá para se dizer que o estado do Paraná é o estado mais rico dos três? Sim, sim. E temos ainda o estado de Santa Catarina, um estado também o agro dele é forte, mas forte em determinados setores, né? Você estava explicando ontem que nas proteínas, né? Geralmente, lá se destaca as proteínas, principalmente suinocultura e avicultura, a silvicultura já na região do Planalto, que eles falam, uma região mais central, né? Agora, eles têm um destaque lá e que a gente precisa ampliar, e vai trazer muito recurso, e tem países pelo mundo que vivem só disso, que é o turismo. Né? A Santa Catarina, a região da Serra, tem bastante turismo, a região da divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, bastante turismo, principalmente ligados a essas regiões, mas ligadas ao meio ambiente. Né? No litoral, eles têm muitas cidades com muita infraestrutura,
né? Então, as cidades têm uma beleza e um litoral muito bonito, muito bom da gente veranear, como pessoas costumavam falar, mas eles têm também muita infra, né? A hora que a Carol estava falando aqui, a questão de esgoto, a questão esgoto, luz, saneamento, né, do modo geral, faz com que as cidades possam se desenvolver. E infraestrutura para recepcionar hotéis, restaurantes, supermercados, centros de convenções. Então a gente tem muito, muito, a nossa região principalmente, para ampliar na questão turística, né? Que boa notícia. Então, o nosso estado do Paraná é o quarto, em termos de economia, é o quarto estado mais rico do Brasil. Do Brasil. Estamos aí. Ficamos atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. Minas Gerais. 8h25. O que mais, Gustavo? Olha, Neri Geller é confirmado na equipe de transição do grupo da Agricultura. Ele é um deputado do Mato Grosso do Sul. Ele é ex-ministro, né? Ele é, então, a notícia, né? Vou ler aqui, Marcílio. O deputado federal cassado e ex-ministro Neri Geller foi confirmado como mais um integrante da equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Ele fará parte do grupo de discussão sobre agricultura. O anúncio foi feito na quarta-feira, dia 16, pelo coordenador da equipe de transição, colocar errado aqui, presidente eleito, não é presidente eleito, é vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. O Mato Grosso já tem o senador Carlos Fávaro como integrante do mesmo grupo na equipe de transição. O senador, né, o Carlos Fávaro, é um dos principais nomes cotados para ser o titular do Ministério da Agricultura, que o Neri Geller também é cotado. Então estão fazendo parte aí da equipe de transição, e aí mostra aqui a foto, o Neri Geller com a deputada Gleisi Hoffmann, né? Vai planejando aí essas questões, fazendo uns alinhamentos para a transição. Do PT, a Gleisi também. Presidente do PT. Fazer a transição na Secretaria da Agricultura, né? Que eles têm um grande desafio, né? É fazer serviço tão bom ou melhor que, a gente espera o melhor que a ministra Tereza Cristina fez durante sua gestão. É uma ótima ministra, né? Ótima ministra, foco muito grande para a questão de mercados e uma integração muito forte do Ministério da Agricultura com o Ministério do Meio Ambiente. Os governos aí do PT, eles têm o Ministério da Agricultura completamente distinto do Ministério do Meio Ambiente. Um puxando para um lado, os outros puxando para o outro. Na realidade, os dois têm que puxar para o mesmo lado com inteligência, com sustentabilidade, como as coisas devem ser, né? Não podem ficar um puxa para cá, outro puxa para lá e o Brasil tem que trabalhar perde, em conjunto. Né? E o Brasil, Marcílio, lista as ações de sustentabilidade dos últimos anos, e quem listou isso foi o ministro Joaquim Leite, né? Na Conferência das Partes, na COP 27, né? Foram listadas mais de 800 ações de sustentabilidade promovidas aí pelo Ministério do Meio Ambiente, né? Então, ele fala do ministro, né, abre aspas, invertemos a lógica dos governos anteriores e que só agiam para multar, reduzir e culpar. Então, procuraram fazer um desenvolvimento em conjunto, e ele destaca, né, a questão de esgoto e lixões a céu aberto. São 8h28. A receita de exportações de ovos cresceu 26,6% em outubro. O que você acha desse número aí, Gustavo? 26, pouco mais de 26%. O volume das vendas de ovos chegaram a 587 toneladas. O ovo foi muito valorizado ultimamente, né, Marcílio? Ele era, de certo ponto, eu me recordo, há um pouco tempo atrás, né, minha esposa virava para mim e falava, você quer comer 2 ovos hoje? Meu Deus, vai te fazer mal. Isso aí não faz bem. Porque o colesterol, porque eu não sou o quê? Era inimigo. Ovo era inimigo. Não faz muito tempo, não. Não faz. A carne suína era inimiga, né? Sim. Também não faz muito tempo. E agora o ovo é o amigão, né? É amigão. Então, essas questões de... O ovo tem todas as proteínas, menos a vitamina C. Então, comeu ovo e tomou vitamina C, tá em casa. Está em casa. E aí você tem esses suplementos também para exercícios muito ligados à questão do ovo, né?
Então, realmente tem um desenvolvimento. Hoje, por exemplo, eu trouxe ovo de pato. Que Ovo é de uma pata. delícia. Eu né? não conhecia, o pato não bota ovo. Não. É o ovo da pata. Eu nunca tinha comido, ouvintes da Lagoa Dourada, ovo de pata. Até que o Gustavo, que é um gentleman, que é uma pessoa que nos alimenta aqui, traz gostosuras para nós aqui na rádio, queijo, ovos e ovo, né? Traz ovo, para falar no popular. Eu nunca tinha comido o tal do ovo da pata, mas é uma delícia. Ele é É, mais forte, né? Mais consistente, me pareceu. Inclusive, o pessoal foca nisso muito para fazer vitamina e tal, né? A clara dele é mais intensa, né? Então, o que a gente vê nisso é que realmente houve uma valorização do ovo em si, né? E então isso é positivo. E a gente tem que valorizar as proteínas de um modo geral, porque o ovo, o frango, o suíno são proteínas que as pessoas conseguem gerar com são mais rápidas do que, por exemplo, o bovino, né? Demora mais tempo para você conseguir fazer a carne bovina do que a suína e a ovina. Também proteína que merece destaque, ainda tem um ponto para chegar, né? É os carneiros, cordeiros, carneiros, né? Isso aí realmente também uma carne hoje muito elogiada, né? E os ovinos, que a gente chama a ovinocultura, né, também tem muito mercado para atingir. Vem passando por uma melhoria em processos, porque antigamente, quando você comia um carneiro, um cordeiro, uma ovelha, era churrasco, ponto. Né? Vamos fazer um churrasco. Hoje você já vê muitos pratos utilizando isso, meios de fazer diferenciados, faz com que eles possam alavancar. Foi aí. você que explicou que quanto mais velho o animal, a carne não é assim tão Não, macia. é que ele tem uma glândula. Ah, é glândula. E aquela glândula, as pessoas que abatem, quando mais velha, ela se desenvolve e ela tem um gosto ruim. Então, a pessoa que abate, ela tira aquela glândula, ela é bem pequenininha, tamanho de uma unha, assim. E só que tem que saber onde é que tá, corta ali, tira, e aí não tem essa questão desse gosto mais forte. Claro que o animal mais novo, né, ele tem um sabor menor. É como você comer, por exemplo, nos bovinos, comer vitela. Né? Vitela é um animal novo, então a carne não tem tanta influência. A hora que você pega um animal mais criado, e até um animal, como a gente pode falar, uma galinha caipira, um animal criado solto, um suíno criado solto, um porco, né? O gado que caminha muito e que o terreno ele é acidentado, a carne dele é mais dura. É a academia que ele faz, né? Ele passa a ter os músculos mais fortes, né? Agora, eu particularmente, Marcílio, é muito melhor para mim um animal criado a campo, tô falando em gosto, tá? Do que um animal confinado. O confinado, sim, o confinado é aquele que fica no sofá comendo pipoca o dia inteiro e não se mexe. Então a carne dele é mais macia, mas ele fica restrito a um tipo de alimento. Então o sabor não é igual a você ter uma galinha caipira, um porco aí criado no terreiro, como a gente fala, né, um animal a pasto. Então eu prefiro uma carne do animal. E não quer dizer que o animal a pasto também, se você tendo pastagens de qualidade, você vai tirar o animal com um tempo interessante. Hoje animal que a pastagem não é uma pastagem degradada, o processo é deficitário. Se você não conseguir abater o animal num prazo mais curto, ele vai para o vermelho. Gustavo, antes do intervalo, que a gente vem com as informações do esporte, tem muitos ouvintes que inclusive até tem essa dúvida. A carne de Santa Catarina, ela tem um sabor diferenciado por causa disso que você está explicando? Em relação à carne, por exemplo, o gado do estado do Paraná? Já ouvi gente falar assim que o gado lá do Paraguai também tem uma maciez, tem um sabor diferenciado. Isso é verdade ou é mentira? Né, cada um defende, puxa a sardinha para o seu lado, né? O fato é esse. Então, Santa Catarina, o destaque que eles falam é para a região de Lages, uma região chamada Coxilha Rica. A Coxilha Rica são pastagens nativas, né? E as pastagens nativas, elas acabam tendo um sabor melhor, como se você tiver pastagens nativas, um animal em pastagens nativas aqui tem um sabor melhor. Mas você vai ter um animal para você poder chegar a ponto de abate, ele vai precisar ser mais velho, demora mais para ele engordar. Né? Então isso é um pouco da minha opinião sobre um animal a pasto e um animal confinado. Aí você pega um animal 100% a pasto, quer seja em pasto plantado, aqui,
ou no Paraguai. Paraguai tem terras muito boas, né? E, então, um animal 100% a pasto, para mim, ele tem uma boa qualidade. A carne, para mim, é mais saborosa. Do Paraguai. Pode ser do Paraguai, Eu comi pode certa ser no vez Paraná, pode ser em Santa Catarina, né? Agora, você tem a tendência hoje é que você tenha um animal, às vezes, criado a campo e terminado no confinamento. Aí ele tem vamos dizer, aquele tiro final, né, no confinamento, então aquele processo de colocar mais gordura nele, né, que é também um desafio do campo, né, um animal criado a campo, mais do que a questão do exercício, é a questão que a gente fala da gordura, né, você tem o marmoreio da gordura, mas ele tem que ser gordo, né, se ele for um animal mais fit, vamos dizer, ele pode estar com peso e pode não estar com a camada de gordura que a gente deseja. E tem mercado para tudo, né? Tem gente que gosta de carne mais magra, tem gente que gosta de carne mais gorda. Por exemplo, o Wagyu, uma carne extremamente gordurosa, né? Eu, particularmente, não gosto. Wagyu. Wagyu é um animal com muita gordura entremeada, né? É extremamente caro a carne do Wagyu. E se você fizer hoje do modo como você faz as outras, ela não vai ficar boa, tem que saber preparar. Então, o Wagyu hoje você vê porções mínimas, até em restaurantes aí da culinária asiática, né, em sushi, sashimi, que colocam o Wagyu junto. E é uma opção. Eu não gosto do muito gordo, mas também não gosto do magro. Isso daí é pessoal.